1486 até 1534. Então, esteve 48 anos aqui nesse planeta. E dificilmente vai ter alguma outra personalidade que tenha tido mais registros biográficos do que ele. Então, a sua vida foi registrada por diversos grandes devotos, alguns contemporâneos e outros posteriores, da geração seguinte. Por exemplo, tem uma biografia de Chaitanya Mahaprabhu feita por Murari Gupta. E Murari Gupta foi, assim, amiguinho de Chaitanya. Quer dizer, vivenciou assim, a infância, a adolescência de Chaitanya. Então, ele tinha autoridade para isso. Além disso, era muito erudito, era um médico. Depois, outro biógrafo de Chaitanya Mahaprabhu é Vrindavana Das Thakur. Vrindavana Das Thakur, ele era filho de uma sobrinha de Srivasa Pandit, que é um dos membros do Panchatattva. Então, essa sobrinha chamava-se Narayani. Então, Narayani, ela era ainda assim, adolescente, e ela presenciou todo o início do movimento de Sankirtana. Todo o movimento de Sankirtana que aconteceu, que começou na casa de seu tio, Srivasa Pandit, a portas fechadas. Então, nessas ocasiões, Chaitanya Mahaprabhu manifestou pela primeira vez a sua divindade, para os devotos que se reuniam ali. Então, posteriormente, ela passou todo esse testemunho que ela presenciou, tudo para seu filho, Vrindavana Das Thakur. Além de Vrindavana Das Thakur ter acesso de todos os outros registros biográficos e anotações de todos os grandes devotos da época. Depois, Krishnadas Kaviraj, ele escreveu-se Chaitanya Charitamrita. E ele já não conviveu com Chaitanya Mahaprabhu. Mas ele recebeu uma ordem de Nityananda Prabhu para escrever essa biografia. Ele já estava muito velhinho. E ele conseguiu toda a anotação de todos os discípulos mais chegados de Chaitanya Mahaprabhu. Tudo foi dirigido por ele. Então, o secretário pessoal de Chaitanya Mahaprabhu, Swarupa Damodara Goswami,
Ele viveu 18 anos exclusivamente com Chaitanya Mahaprabhu, direto, 24 horas por dia. E ele anotou muita coisa. E depois os Goswamis, Rupa Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, todos eles ofereceram todo o material que eles tinham para fazer uma biografia assim, oficial em várias partes aqui do Sri Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kaviraj, com muita humildade, ele fala assim que esse passatempo já foi descrito muito bem por Vrindavana Das Thakur, então não vou repeti-lo. Então, assim, e com isso, esse Chaitanya Charitamrita é considerada assim a biografia mais autorizada. Além disso, o Chaitanya Charitamrita não é só uma biografia de uma personalidade, assim. Não são só acontecimentos e fatos assim registrados, mas toda a filosofia da consciência de Krishna está aqui incluída. Inclusive tem capítulos, vários capítulos assim são as instruções que Chaitanya Mahaprabhu deu para Rupa Goswami. Rupa Goswami é seu principal discípulo. E depois para Sanatana Goswami. Então tem toda assim a essência do Srimad Bhagavatam está aqui no Chaitanya Charitamrita. Então por isso que é um livro completo. É um livro completo. Tanto das descrições da história de Chaitanya, diferentes passagens da vida dele, assim como a essência da filosofia da consciência de Krishna, que está aqui. O Chaitanya Charitamrita foi escrito na língua bengali, né, que é a língua falada nessa região da Índia chamada Bengala. É onde que Chaitanya Mahaprabhu apareceu e executou a maioria dos seus passatempos. Então, nós vamos ler, esse livro tem 3 partes, é dividido em 3, Adi Lila, Madhya Lila e Antya Lila. Adi Lila são um resumo do livro e considerações assim preliminares e também a descrição da fase da infância de Chaitanya. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele nasceu numa família de Vaishnavas. Seu pai chamava-se Jagannatha Mishra e sua mãe Shati Devi. Então ele foi uma criança assim, travessa, muito inteligente. O seu irmão Vishvarupa, quando Chaitanya ainda era assim criança, seu irmão já estava saindo da adolescência, entrando na juventude. O seu irmão tomou sannyasi e saiu de casa. Então seus pais ficaram muito apreensivos,
Porque Chaitanya era também muito inteligente. E falava, se ele já se preparar assim, ele vai ser um monge, depois vai ser um sannyasi e vai sair de casa. Então. Inclusive tentaram impedir de Chaitanya Mahaprabhu de ele estudar. Mas o menino Chaitanya, ele foi, não, eu quero estudar. E ele estudou de tal maneira que aos 16 anos ele já era doutor, já tinha terminado todos os estudos, tinha assim um intelecto transcendental. Então ele teve a fase acadêmica dele. Acadêmica que ele aí, a partir daí, nos próximos anos, aí depois que ele se formou, assim, ele tinha seus estudantes. E eram centenas de estudantes. Naquela época, assim, o mestre, assim, não era que a pessoa está no primeiro ano, depois passa para o segundo, e tem outros professores, passa para o terceiro, tem outro. Não, o mestre, ele ia passando tudo que sabia, e por anos ali. Aí Chaitanya Mahaprabhu, ele se casou com Lakshmi Priya, jovem ainda, e com todo sucesso na sua carreira acadêmica. Depois de um certo tempo, Lakshmi Priya morreu. Então a sua mãe Sati Devi ficou muito apreensiva. Nisso seu pai também faleceu. Então fizeram arranjos assim para ele se casar novamente. Ele se casou com uma moça chamada Vishnu Priya. Então, quando seu pai faleceu, Chaitanya Mahaprabhu, ele, junto com seus alunos, com alguma turma, um grupinho de alunos, ele se deslocou numa viagem até no estado vizinho da Bengala, que se chama Bihar. Ele foi num lugar chamado Gaya. Foi? Nesse... Do seu Buda? Perto de Bodh Gaya. Ah, pois é. Do lado de Bodh Gaya. É isso, é. Então, em Gaya, tem o templo de Vishnupada. Pois tem, Maharaj, agora que não estou a lembrar. Vishnupada. Esse templo tem tem os pés de lótus do Senhor Vishnu, assim, na pedra aqui, assim, marcado. E esse templo era especializado em fazer essas cerimônias de pinda, cerimônia de passagem de algum parente. Então os parentes vão lá e faz-se um ritual e tudo. Então Chaitanya Mahaprabhu foi lá. É assim longe do lugar onde que Chaitanya Mahaprabhu vivia, em Navadvipa. Assim como 500 quilômetros, 600 quilômetros, por aí. E naquela época, assim, caminhando. Né? Então, quando Chaitanya Mahaprabhu estava lá, ele ficou muito tocado, muito impressionado com
ali a recitação dos mantras, dos brahmanas, do templo. E lá em Gaya, calhou de estar presente também um grande devoto que tinha estado em sua casa, em Navadvipa, a convite de seu pai, um grande Vaishnava chamado Ishvarapuri. Então, assim, foi uma surpresa para Chaitanya encontrar novamente esse grande devoto. E nessa ocasião, Chaitanya Mahaprabhu pediu iniciação a Ishvarapuri. E foi assim, formalmente iniciado. Ao ser iniciado, assim, houve uma transformação na vida dele. Terminou seu período acadêmico e ele entrou no seu período de intensa devoção a Krishna. Ele foi iniciado em Gaya? Então, quando voltou para Navadvipa e se encontrou de novo com os seus estudantes, assim, ele até tentou recomeçar as aulas e tudo, mas depois chegou à conclusão, não dá. As pessoas pensavam que eles tinham ficado malucos. Só falavam em Krishna, Krishna, Krishna. Então ele chegou a um ponto que ele falou, olha, vocês vão procurar outro professor e eu não tenho condição. E foi aí que os Vaishnavas da região ali de Navadvipa, que era um grupinho, que Navadvipa era um lugar, era um centro acadêmico na época, universidades e tudo. Então, tudo pessoal meio acadêmico, assim, não eram religiosos. Então, os Vaishnavas, eles acolheram Chaitanya Mahaprabhu, deram abrigo a ele, deram associação. Grandes Vaishnavas como Srivasa Pandita, Advaita Acharya. E assim começaram a se reunir na casa de Srivasa Pandita. E começou assim um movimento Hare Krishna. Começou o movimento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Passou algum tempo depois, Chaitanya Mahaprabhu resolveu entrar para a ordem renunciada de sannyasi. Ele tomou essa decisão, assim, foi uma surpresa geral. A sua mãe quase que morreu. Assim, porque vai acontecer como o meu outro filho, Vishvarupa, que saiu de casa e nunca mais voltou. Então, aí que Chaitanya Mahaprabhu falou assim que, mãe, esse corpo aqui é teu, agora você decide onde que eu vou ficar. Então, assim, deliberaram entre os devotos, a mãe Shatidevi, assim, onde que nós podemos determinar que Chaitanya Mahaprabhu vai ficar. Porque não pegava bem ele ficar em Navadvipa, porque ele deixou a esposa, então estava todo aquele envolvimento assim, social, familiar e tudo. Então, deram a sugestão que ele fosse para ficar assim, Jagannatha Puri. Jagannatha Puri fica no outro estado, mais ao sul. E em Jagannatha Puri, em Puri, tem o templo do Senhor Jagannatha, que é um lugar assim, de peregrinação.
milhões de pessoas vão assim, anualmente visitar o templo do Senhor Jagannatha. E assim muitas pessoas da região de Navadvipa, ali da Bengala, iam assim com certa frequência até fazer essa peregrinação, né, para o templo do Senhor Jagannatha. Então a sugestão foi que Chaitanya Mahaprabhu ficasse lá em Jagannatha Puri, porque pessoas devotos queriam lá visitar o templo, iriam se encontrar e trazer notícias para a mãe. Então a mãe ficaria sempre com esse contato com o seu filho. Então Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyasi e foi para Jagannatha Puri aos 24 anos. Depois assim que ele chegou em Jagannatha Puri, ele ficou um tempinho, mas resolveu fazer uma viagem para o sul da Índia, para o noroeste da Índia. Uma viagem longa. Depois voltou a Jagannatha Puri e logo a seguir falou, agora eu quero ir para Vrindavana, lá no norte da Índia. Então são assim, roteiros de milhares de quilômetros. E nessas viagens assim, ele passou 6 anos fazendo esse roteiro. Assim. Aí depois retornou a Jagannatha Puri, aí ele ficou para o resto até o final, mais 18 anos. Então essa fase de Chaitanya é assim, a fase mais mística, devocional. Vou ler o capítulo 1 do Madhya Lila. Chama-se Os Passatempos Posteriores do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. É um resumo de muitas passagens, muitos passatempos, porque Krishnadas Kaviraj, quando começou a escrever esse livro, ele tinha 90 anos. Então ele sempre fala, ele pensava que eu posso morrer a qualquer momento, né? Então pelo menos dou uma geral, mas deu para terminar o livro, né? Então, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 1. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. 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 Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. 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 Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. 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 Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. 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 Sri Chaitanya Charitamrita, e principalmente aqui no começo tem sempre um verso em sânscrito, né? E aqui ele faz também outros versos, coloca outros versos em sânscrito. Então, o primeiro verso diz assim: Yasya prasadata gyopi sadya sarva gyatam vrajet
Sasri Chaitanya Devome Bhagavan Samprasidatu. Mesmo uma pessoa sem conhecimento pode imediatamente adquirir todo o conhecimento simplesmente pela bênção de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, ora ao Senhor por sua misericórdia motivada para comigo. Então, esse é o verso da abertura desse capítulo. Depois, outro verso também. Vande Krishna Chaitanya Nityanandau Sahoditau Gadhodaye Pushpavantau Chitrau Sandau Tamonudau. Ofereço minha respeitosa reverência a Sri Krishna Chaitanya e ao Senhor Nityananda, que são como o sol e a lua. Eles nasceram simultaneamente no horizonte de Gauda para dissipar a escuridão da ignorância e assim maravilhosamente abençoar a todos. Agora, Krishnadas Kaviraj coloca também 3 versos aqui que são dirigidos às 3 deidades principais da linha de Chaitanya. A primeira deidade é Shri Shri Radha Madana Mohan e a segunda deidade Shri Shri Radha Govinda e a terceira deidade Shri Shri Radha Gopinata. Então diz assim: Jayatam Surato Pangor Mamamanda Matir Gati Mat Sarvaswa Padambujau Radha Madana Mohano. Glórias aos todos misericordiosos Radha e Madana Mohana. Sou aleijado e imprudente, todavia eles me orientam, e seus pés de lótus são tudo para mim. Depois, o segundo mantra. Divyad Vrindaranya Kalpadrumadha Srimati Ratnagara Sinhasanastau Srimad Radha Srila Govinda Devo Prestalibhir Sevyamano Smarami. Num templo de joias em Vrindavana, debaixo de uma árvore dos desejos, Shri Shri Radha Govinda, servidos por seus associados muito íntimos, estão sentados num trono refulgente. Ofereço-lhes minhas humildes reverências. E depois, Shrimam Rasa Rasarambhi Vanshivata Tatastitaha Karsham Venu Swanaye Gopir Gopinata Shriyestunaha. Que Gopinataji, o qual atrai todas as gopis com a canção de sua flauta, e o qual iniciou a tão melodiosa dança da raça às margens do Jamuna em Vanshivata, tenha misericórdia de nós. Jaya Jaya Gorachandra Jaya Kripa Sindhu Jaya Jaya Satisuta Jaya Dinabandhu. Todas as glórias a Shri Gaura Hari, que é o oceano de misericórdia. Todas as glórias a ti, ó filho de Shakti Devi, pois é o único amigo de todas as almas caídas. Jaya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Shri Vasadi Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Todas as glórias ao Senhor Nityananda e Advaita Prabhu. E todas as glórias a todos os devotos do Senhor Chaitanya, encabeçados por Srivasa Thakur. Então agora ele começa a descrever e fala: acabo de descrever resumidamente o Adilila, os passatempos iniciais, que Vrindavana Das Thakur já
havia descrito plenamente. Portanto, dei apenas uma sinopse de tais incidentes, e aquela sinopse já especificou tudo o que era para ser relatado. Não é possível descrever os passatempos ilimitados de Sri Chaitanya Mahaprabhu, contudo desejo relatar agora os incidentes principais e dar uma sinopse daqueles passatempos ocorridos no final. Vou apenas sumarizar a parte que Vrindavana Das Thakur apresentou bem elaboradamente em seu livro Chaitanya Mangala, ou então também passou a chamar Chaitanya Bhagavata. No entanto, darei mais tarde todos os pormenores dos incidentes que sejam excepcionais. Na verdade, o compilador autorizado dos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu é Srila Dasa Vrindavana, a encarnação de Vyasadeva. É apenas por ordem dele que tento mastigar os restos de alimento que ele deixou. Colocando seus pés de lótus sobre minha cabeça com grande devoção, passo agora a descrever em resumo os passatempos finais do Senhor. Vê como é que tinha um exemplo de humildade, né? Impressionante. Por 24 anos, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu permaneceu no lar e todos os passatempos que ele realizou durante esse período são chamados Adilila. Ao final de seus 24 anos, no mês de Magha, durante o quarto crescente, o Senhor aceitou sannyasa, a ordem de vida renunciada. Após aceitar sannyasa, o Sr. Chaitanya permaneceu neste mundo material por mais 24 anos. Todos os passatempos que ele efetuou no transcurso desse período chamam-se Sheshalila, ou passatempos ocorridos no final. Os passatempos finais do Senhor ocorridos em seus últimos 24 anos chamam-se Madhya, intermediários, e Antya, finais. Todos os devotos do Senhor referem-se a seus passatempos segundo tais divisões. Durante 6 anos dos últimos 24, Sri Chaitanya Mahaprabhu viajou por toda a Índia, de Jagannatha Puri a Bengala, do Cabo Camorim a Vrindavana. Todos os passatempos realizados pelo Senhor nesses lugares são conhecidos como Madhya Lila, e todos os passatempos realizados depois disso chamam-se Antya Lila. Portanto, os passatempos do Senhor dividem-se em 3 períodos: Adilila, Madhya Lila e Antya Lila. Vou descrever agora muito pormenorizadamente o Madhya Lila. Por 18 anos consecutivos, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu permaneceu em Jagannatha Puri e, mediante seu comportamento pessoal, instruiu todas as entidades vivas no espírito do serviço devocional. Desses 18 anos em Jagannatha Puri, Chaitanya Mahaprabhu passou 6 anos com seus diversos devotos. Cantando e dançando, ele introduziu o serviço amoroso ao Senhor. Chaitanya Mahaprabhu enviou Nityananda Prabhu de Jagannatha Puri a Bengala, que era conhecida como Gauda Desh. E o Senhor Nityananda Prabhu inundou este país com um transcendental serviço amoroso ao Senhor. Nityananda Prabhu é por natureza bastante inspirado em prestar transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna. Logo tendo recebido a ordem de Chaitanya Mahaprabhu, ele distribuiu esse serviço amoroso em todos os lugares. Presto inúmeras reverências aos pés de lótus de Nityananda Prabhu, o qual é tão generoso que difundiu o serviço a Chaitanya Mahaprabhu por todo o mundo. Chaitanya Mahaprabhu costumava tratar Nityananda Prabhu como seu irmão mais velho, ao passo que Nityananda Prabhu tratava Chaitanya Mahaprabhu como seu senhor. Embora Nityananda Prabhu não seja outro senão o próprio Senhor Balarama, não obstante, ele sempre se considera o servo eterno do Senhor Chaitanya Mahaprabhu.
Nityananda Prabhu pedia a todos que servissem a Chaitanya Mahaprabhu, cantassem suas glórias e pronunciassem seu nome. Nityananda Prabhu proclamava que todos que prestassem serviço devocional a Chaitanya Mahaprabhu eram sua vida e alma. Dessa maneira, sem fazer discriminação, Nityananda Prabhu apresentou o culto de Chaitanya Mahaprabhu a todos. Muito embora todos fossem almas caídas e blasfemadores, este processo os libertava. Então o Sr. Chaitanya Mahaprabhu enviou os dois irmãos, Rupa Goswami e Sanatana Goswami, à região de Vraja, em Vrindavana. Por ordem sua, eles dirigiam-se a Shri Vrindavana Dhama. Depois de irem a Vrindavana, os irmãos pregaram serviço devocional e descobriram muitos locais de peregrinação. Especificamente, iniciaram o serviço a Madana Mohan e a Govindaji, essas duas deidades. Tanto Rupa Goswami quanto Sanatana Goswami trouxeram diversas escrituras para Vrindavan e coligiram a essência delas, compilando muitas escrituras sobre o serviço devocional. Dessa maneira, libertaram-se todos os patifes e almas caídas. Os Goswamis realizavam um trabalho de pregação do serviço devocional com base em um estudo analítico e de todos os textos védicos confidenciais. Isto estava de acordo com a ordem de Chaitanya Mahaprabhu. Assim pode-se compreender o tão íntimo serviço devocional de Vrindavana. Alguns livros escritos por Srila Sanatana Goswami foram Haribhakti Vilasa Bhagavatamrita, Dashama Dipani e Dashama Charita. Já demos os nomes de 4 livros escritos por Sanatana Goswami. De forma semelhante, Rupa Goswami também escreveu muitos livros que ninguém pode sequer enumerar. Portanto, vou enumerar os principais livros escritos por Rupa Goswami, o qual descreve os passatempos de Vrindavana em milhares de versos. Entre os livros escritos por Rupa Goswami estão Bhakti Rasamrita Sindhu, Vidagda Madhava, Ujvala Nilamani, Lalita Madhava, também Dhanakeli Kalmudi, Stavavali, Lila Chanda Padjavali, Govinda Virudavali, Mathura Mahatmya e Natakavarnana. Quem pode enumerar os livros restantes encabeçados por Lago Bhagavatamrita, escritos por Rupa Goswami? Ele descreve os passatempos de Vrindavana em todos eles. O sobrinho de Rupa Goswami, Jiva Goswami, escreveu tantos livros sobre serviço devocional que não há como enumerá-los. No Bhagavata Sandarbha, Jiva Goswami escreve exclusivamente sobre o fim último do serviço devocional. A literatura transcendental mais famosa e impressionante é o livro chamado Gopala Champu. Nesta obra são estabelecidos os passatempos eternos do Senhor e descreve-se completamente as doçuras transcendentais desfrutadas em Vrindavana. Assim, Rupa Goswami, Sanatana Goswami e seu sobrinho Jiva Goswami, bem como praticamente todos os membros da família deles, viveram em Vrindavana e publicaram importantes livros sobre o serviço devocional. No primeiro ano depois que Chaitanya Mahaprabhu aceitou a ordem de vida renunciada, todos os devotos, encabeçados por Sri Advaita Prabhu, foram a visitar o Senhor em Jagannatha Puri. Após participarem da cerimônia de Ratha Yatra em Jagannatha Puri, todos os devotos permaneceram lá por 4 meses, desfrutando imensamente da companhia de Chaitanya Mahaprabhu através da execução de Kirtana, canto e dança. Então, nesses 18 anos que Chaitanya Mahaprabhu esteve lá em Jagannatha Puri, todos os anos vinha um grupo de devotos, assim, centenas de devotos, vinham da Bengala e ficavam durante 4 meses com Chaitanya Mahaprabhu. Todos os anos.
durante o período de Chaturmasya, a estação das chuvas. Então, mais ou menos de junho, julho, agosto, setembro, ficava ali. Então, o julho, agosto, setembro, outubro. Depois voltavam para seus respectivos lugares de residência. E nesse período tinha o grande festival de Rath Yatra, que depois vai ser descrito aqui alguns os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu nesse festival. Na hora da partida, o Senhor pediu a todos os devotos, por favor, vinde aqui todo ano ver o festival de Rath Yatra, que é a procissão do Senhor Jagannatha, do templo de Jagannatha até o templo de Gundicha. Seguindo a ordem de Chaitanya Mahaprabhu, todos os devotos costumavam visitar o Senhor Chaitanya Mahaprabhu todos os anos. Eles viam o festival de Gundicha em Jagannatha Puri e então voltavam para casa 4 meses depois. Este encontro aconteceu por 20 anos consecutivos e a situação tornou-se tão intensa que o Senhor e os devotos não conseguiam ser felizes sem se encontrarem coletivamente. Os últimos 12 anos foram simplesmente dedicados a saborear os passatempos de Krishna com saudades dentro do coração do Senhor. Na atitude de saudade, Chaitanya Mahaprabhu parecia louco, tanto de dia quanto de noite. Ora ele ria, ora chorava, ora dançava, ora cantava com grande melancolia. Em tais momentos, Chaitanya Mahaprabhu visitava o Senhor Jagannatha. Então, seus sentimentos correspondiam exatamente àqueles das gopis, ao verem Krishna em Kurukshetra, após longa separação. Krishna viera visitar Kurukshetra com seu irmão e sua irmã. Dançando perante o carro durante o festival, Chaitanya Mahaprabhu sempre cantava as seguintes 2 linhas. Shaita Parana Nata Painu Yaha Lagi Madana Dahane Jurigeno. Conquistei o Senhor de minha vida, por quem eu queimava no fogo de desejos luxuriosos. Assim, Chaitanya Mahaprabhu, assim, no humor das gopis. Chaitanya Mahaprabhu costumava cantar esta canção, especialmente durante a última parte do dia, e pensava, vou apoderar-me de Krishna e voltar para Vrindavana. Seu coração vivia imerso neste êxtase. Então, êxtase de Chaitanya Mahaprabhu recitava um verso quando dançava em frente ao Senhor Jagannatha. Quase ninguém podia entender o significado deste verso. O verso dizia o seguinte: esta mesmíssima personalidade que roubou meu coração durante minha juventude, agora é novamente meu amo. Estas são as mesmas noites enluaradas do mês de Chaitra. Emana a mesma fragrância das flores Malati. E da floresta de Kadamba sopram as mesmas doces brisas. Em nossa relação íntima sou também a mesma amante. Todavia minha mente ainda não está feliz aqui. Anseio voltar àquele local, às margens do Riva, debaixo da árvore Vetasi. Este é meu desejo. Este verso parece ser um enleio entre um jovem e uma moça comuns,
mas seu profundo e verdadeiro significado era conhecido apenas por Swarupa Damodara. Por casualidade, certo ano, Rupa Goswami também estava presente lá. Embora somente Swarupa Damodara conhecesse o significado do verso, após ouvir Chaitanya Mahaprabhu recitá-lo, Rupa Goswami imediatamente compôs outro verso descrevendo o significado do verso original. Após compor este verso, Rupa Goswami escreveu numa folha de palmeira e colocou sobre o telhado da casa de sapê em que estava morando. Após compor este verso e colocá-lo no telhado de sua casa, Rupa Goswami foi banhar-se no mar. Nesse interim, Chaitanya Mahaprabhu foi à sua cabana para encontrar-se com ele. Para evitar tumulto, 3 grandes personalidades, Haridas Thakura, Rupa Goswami e Sanatana Goswami, não entravam no templo de Jagannatha. Por quê? Por quê? Porque Haridas Thakura ele era muçulmano, de família muçulmana. Então, ele não queria, ele era assim um convertido. E Rupa Goswami e Sanatana Goswami também não entravam no templo de Jagannatha porque eles tinham sido ministros de um rei muçulmano. Então eles para evitar qualquer tipo de disse que disse, e então eles não iam no templo, não entravam no templo. Até hoje eles não deixam entrar assim aqueles que não são hindus. Quer dizer, eles não deixam os ocidentais entrarem no templo. Mas também Rupa Goswami não entrava. Mas, apesar disso, as deidades do templo, o Senhor Jagannatha, Baladeva, Subhadra, vêm à rua durante o festival de Rath Yatra. Então não é assim, não fica totalmente privado, né? Todos os dias, Chaitanya Mahaprabhu costumava ver a cerimônia de Upala Bhoga no templo de Jagannatha, após o que costumava ir visitar estas 3 grandes personalidades a caminho de sua residência pessoal. Ao chegar à residência de Rupa Goswami, Chaitanya Mahaprabhu casualmente viu a folha de palmeira sobre o telhado e assim leu o verso composto por ele. Após ler o verso, Chaitanya Mahaprabhu entrou em êxtase. Enquanto ele estava naquele estado, Rupa Goswami chegou e logo caiu ao solo, prestando dandavat, assim a reverência, deitado. Quando Rupa Goswami prestou reverências, Chaitanya Mahaprabhu levantou-se e deu-lhe um tapa. Então, pegando-o em seu colo, começou a falar-lhe: ninguém conhece o significado de meu verso, disse Chaitanya Mahaprabhu. Como pudeste compreender minha intenção? Dizendo isso, Chaitanya Mahaprabhu concedeu diversas bênçãos a Rupa Goswami. E levando o verso consigo, mostrou mais tarde a Swarupa Goswami. Mostrando o verso a Swarupa Damodara, que era o secretário de Chaitanya. Com grande admiração, Chaitanya Mahaprabhu perguntou-lhe como Rupa Goswami podia entender as intenções de sua mente. Swarupa Damodara Goswami respondeu ao Chaitanya Mahaprabhu: Shri Rupa Goswami pode entender tua mente e intenções, ele deve ter a bênção especial de vossa onipotência. Então Chaitanya disse: fiquei tão satisfeito com Rupa Goswami que o abracei e concedi-lhe todas as potências necessárias para pregar o culto de Bhakti. Aceito Rupa Goswami como alguém capaz de compreender as doçuras confidenciais do serviço devocional,
e recomendo que tu lhe expliques mais sobre o serviço devocional. Descreverei todos esses incidentes elaboradamente mais tarde. É isso Krishnadas Kaviraj dizendo. Descreverei todos esses incidentes elaboradamente mais tarde. O que acabei de fazer foi apenas uma breve referência. Então ele coloca o verso que Rupa Goswami compôs. O verso diz assim: Priyaso yam Krishna sahachari kurukshetra militas tathaham saradha tadidam ubhayo sangamasukham tathapyantakelam madura murali panchamajushe manome kalindi pulina vipinaya sprihayati. Então quem está falando esse verso é Srimati Radharani. Ele está se dirigindo a uma golpe dizendo: minha querida amiga, acabo de me encontrar com meu muito antigo e querido amigo Krishna, neste campo de Kurukshetra. Sou a mesma Radharani, e agora nos encontramos de novo. É muito agradável, mas ainda assim eu gostaria de ir até as margens do rio de Yamuna, debaixo das árvores da floresta de lá. Desejo ouvir a vibração de sua doce flauta tocando a quinta nota dentro daquela floresta de Vrindavana. Então esse é um incidente que houve no campo de Kurukshetra. Então, durante uma eclipse solar, então era auspicioso todos irem nesse local. Krishna nessa época era rei de Dwarka, já tinha saído já há uns anos de Vrindavana. Ele saiu de Vrindavana com 16 anos. Então os habitantes de Vrindavana também foram nessa peregrinação e encontraram Krishna. Então Srimati Radharani encontrou Krishna lá. Falou: tudo bem, estamos aí, mas já não é a mesma coisa. Não é o ambiente de Vrindavana. Então Rupa Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, ele recitava, era assim um verso de uma poesia assim mundana, né? Mas tinha todo esse sentido por trás disso. Agora, ó devotos, por favor, ouvir uma breve explicação deste verso. Chaitanya Mahaprabhu pensava dessa maneira após ter visto a deidade de Jagannatha. O tema de seus pensamentos era Srimati Radharani, que se encontrava com Krishna no campo de Kurukshetra. Embora tivesse se encontrado com Krishna lá, não obstante, ela pensava nele da seguinte maneira. Ela pensava nele na atmosfera calma e sossegada de Vrindavana, vestido como um vaqueirinho. Porém, em Kurukshetra ele vestia trajes reais e vinha acompanhado por elefantes, cavalos e uma multidão de homens. Assim, a atmosfera não era apropriada para o encontro deles. Assim, encontrando-se com Krishna e pensando na atmosfera de Vrindavana, Radharani desejou que Krishna levasse para Vrindavana novamente e satisfizesse seu desejo naquele ambiente calmo. Então tem um verso do Srimad Bhagavatam, do 10º canto, capítulo 82.
As gopis falaram assim: querido Senhor, cujo umbigo é igual a uma flor de lótus, Nalina Nabha. Seus pés de lótus são o único refúgio para aqueles que caíram no poço fundo da existência material. Grandes yogis, místicos e filósofos altamente eruditos adoram e meditam em teus pés. Desejamos que esses pés de lótus possam também despertar dentro de nossos corações. Embora sejamos apenas pessoas comuns, ocupadas em afazeres domésticos. Essa é a oração das gopis para Krishna. As gopis pensaram: querido Senhor, se teus pés de lótus novamente vierem ao nosso lar em Vrindavana, teremos nossos desejos satisfeitos. Rupa Goswami explica num verso o significado confidencial do verso do Srimad Bhagavatam para a compreensão das pessoas em geral. Então tem o verso de Rupa Goswami, que está no livro Lalita Madhava. Vou ver se eu pego a métrica dele. Você faz muito bem isso. Yate lila rasaparimalodgari vanyaparita danyakshauni vilasativrita maturi madhuribihi tatrasma bis chatulapashupi bhava mugdhantarabir samvitasvam kalaya vadano lasivenur viharam. As gopis continuaram: querido Krishna, esse é um verso que foi composto por Rupa Goswami, para explicar aquele verso do Srimad Bhagavatam. Querido Krishna, o aroma das doçuras de teus passatempos espalha-se por todas as florestas da gloriosa terra de Vrindavana, que é circundada pela doçura do distrito de Mathura. Na atmosfera propícia daquela terra maravilhosa, podes gozar de teus passatempos, com tua flauta dançando em teus lábios, e rodeado por nós, as gopis, cujos corações vivem encantados por emoções estáticas e imprevisíveis. Diz que Rupa Goswami, ele compôs, toda essa poesia, E as poesias de Rupa Goswami fazem parte da antologia poética do país, Não é assim o poeta de uma aldeia. Não, e também de um grupo de pessoas, de uma linha religiosa. Não, ele tomou uma dimensão muito maior. Ele é considerado assim como um poeta nacional. E tem académicos americanos que fizeram teses de doutoramento na obra de Rupa Goswami. Poesia dele. Dessa maneira, ao ver Jagannatha, Sri Chaitanya Mahaprabhu viu que o Senhor estava com a sua irmã Subhadra e não segurava uma flauta em sua mão.
absorto no êxtase das golpes. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu desejava ver o Sr. Jagannatha sob sua forma original como Krishna. O filho de Nanda Maharaj, habitante de Vrindavana e de aparência muito bela, com seu corpo curvado em 3 pontos. Seu desejo de ver tal forma aumentava sem cessar. Assim como Srimati Radharani conversou incoerentemente como um abelhão na presença de Uddhava, Chaitanya Mahaprabhu, em seu êxtase, conversava louca e incoerentemente dia e noite. Quando já o Sr. Krishna tinha saído de Vrindavana, então já estava em Dwarka. Então ele tinha prometido às golpes que queria voltar para Vrindavana, mas ele não voltou. Então ele escreveu uma carta e pediu ao seu amigo Uddhava para entregar essa carta para as golpes e para Srimati Radharani. Então assim, quando Uddhava chegou lá, viu que as golpes estavam assim, imersas numa saudade transcendental de Krishna. E parecia assim uma loucura, assim. Então Radharani falava como um abelhão, assim, onde está esse Krishna? Malandro, me abandonou. Seguindo. Quando Chaitanya Mahaprabhu falava incoerentemente, essa incoerência é para nós normais, porque para um transcendentalista fazia sentido, ou era mesmo incoerência completa? Coisas assim que só mesmo Swarupa Damodara às vezes entendia, outras pessoas não entendiam. Como aquele verso que recitava e tudo assim. Os últimos 12 anos de Chaitanya Mahaprabhu passaram-se nesta loucura transcendental. Assim ele realizou seus últimos passatempos de 3 maneiras. Durante os 24 anos que sucederam a sua iniciação de sannyasa, todos os passatempos que Chaitanya Mahaprabhu realizou foram ilimitados e insondáveis. Quem pode entender o significado de tais passatempos? Só para indicar tais passatempos, apresento um levantamento geral dos principais sob a forma de uma sinopse. Esta é a primeira sinopse. Após aceitar a ordem de sannyasa, Chaitanya Mahaprabhu seguiu em direção a Vrindavana. Enquanto seguia em direção a Vrindavana, Chaitanya Mahaprabhu encheu-se de amor estático por Krishna e perdeu toda a memória do mundo externo. Viajou dessa maneira continuamente durante 3 dias por Radhadesh, o país onde o rio Ganges não flui. Antes de mais nada, o Sr. Nityananda confundiu Chaitanya Mahaprabhu, trazendo-o ao longo da margem do Ganges, dizendo-lhe que era o rio de Yamuna. Após 3 dias, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu chegou à casa de Advaitacharya em Shantipur e lá aceitou esmola. Esta foi a primeira vez que aceitou Dakshina. À noite realizou o canto congregacional ali. Na casa de Advaita Prabhu encontrou-se com sua mãe, bem como todos os devotos de Mayapur. Tomou todas as providências e então voltou para Jagannatha Puri. Então assim, Chaitanya, a primeira vez, Chaitanya Mahaprabhu tentou ir a Vrindavana, mas ele passou 3 dias assim, em consciência interna, né? Fora da sua consciência externa. Então Nityananda Prabhu enganou ele. Porque Chaitanya Mahaprabhu perguntava assim, onde que é o caminho para Vrindavana? Assim, Nityananda foi na frente e falou para as pessoas assim, olha, diga que é para cá. Então, assim, era na direção... E olha que Vrindavana ficava assim a 1000 quilômetros de distância ali. Não, fica aqui, outro fica ali.
Aí falou assim, é para cá. Aí quando chegou assim, chegaram na margem do rio Ganges. Não é do rio Ganges. Aí Aí Nityananda falou, olha só, e ao rio de Yamuna. E Chaitanya Mahaprabhu ficou em êxtase, foi lá logo se banhar e coisas assim, foi enganado, né? Aí foi exatamente o lugar onde que tinha a casa de Advaita Acharya, era do outro lado do rio, na vila chamada Shantipur. Aí Chaitanya Mahaprabhu ficou lá durante uma semana ou mais, não sei. Aí teve um grande festival, assim. Aí desistiu dessa vez de ir para Vrindavan, voltou para Jagannatha Puri. Mas aí deram uma explicação, assim, que na verdade ali era o rio de Yamuna também, porque o rio de Yamuna encontra-se com o Ganges, né? Então ele encontra aqui assim, e nessa margem aqui, o de Yamuna vem aqui, o Ganges aqui. Então nessa margem aqui é a margem do rio de Yamuna. Nityananda não mente. Não. A caminho de Jagannatha Puri, Chaitanya Mahaprabhu realizou muitos outros passatempos, visitou diversos templos e ouviu a história de Madhavendra Puri e a instalação de Gopala. Nós podemos ler esse passatempo, que é muito bonito, também aqui no Madhya Lila 1. Chaitanya Mahaprabhu ouviu Nityananda Prabhu a história de Kshirachora Gopinata e do Gopala testemunha, Shakshi Gopala. Então Nityananda Prabhu quebrou o bastão de sannyasi pertencente ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Depois que Nityananda Prabhu quebrou-lhe o bastão de sannyasi, Chaitanya Mahaprabhu ficou aparentemente muito zangado e deixou sua companhia para viajar sozinho ao templo de Jagannatha. Ao entrar no templo de Jagannatha e ver o Senhor Jagannatha, Chaitanya Mahaprabhu imediatamente caiu no solo inconsciente. Depois que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu viu o Senhor Jagannatha no templo e caiu inconsciente, Sarvabhauma Bhattacharya levou-o para sua casa. O Senhor permaneceu inconsciente até tarde, quando finalmente recuperou sua consciência. O Senhor havia deixado a companhia de Nityananda e fora sozinho para o templo de Jagannatha, porém mais tarde Nityananda e Jagadananda, Damodara e Mukunda vieram vê-lo, após o que ficaram muito satisfeitos. Após esse incidente, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu concedeu sua misericórdia a Sarvabhauma Bhattacharya, mostrando-lhe sua forma original como o Senhor Supremo. Como é que está a questão de horas? A gente para por um pouquinho. A hora que foi anunciada era das 7 às 8. É como eu preferia. Vamos parar por aqui, porque depois vai ter a descrição da viagem pelo sul, então é só uma opção de locais, né? Mas amanhã nós vamos pegar um passatempo completo de Chaitanya com todos os detalhezinhos, vai ser assim. Hoje foi assim uma introdução com certos tópicos dos passatempos e certas informações. Tudo bem? Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Premanande.